Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 25 de abril, e o Senado Notícias está no ar. A violação aos direitos humanos dos povos indígenas foi tema de audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Com direitos assegurados na Constituição, os povos indígenas do Brasil ainda lutam por respeito e cumprimento das garantias da Carta Magna. Há pouco mais de 33 anos de vigência desta Constituição Federal, podemos afirmar que estamos no pior momento no que se refere à garantia, promoção e proteção destes direitos. De um lado, uma paralisação absoluta das demarcações de terras indígenas por parte do governo federal, e, por outro lado, um aumento expressivo da invasão e da exploração ilegal de bens naturais por terceiros nos territórios indígenas, com um aumento também da violência física e cultural contra os povos. Uma liderança do povo Yanomami relatou invasão de garimpeiros, corrupção com bebidas alcoólicas, violência sexual. Foi invadido pelos garimpeiros, mais de 23, 24 mil garimpeiros na terra indígena Yanomami, violentando as mulheres, adolescentes, crianças na terra indígena Yanomami. Já tenho as adolescentes de 13, 14 anos, o governo federal está em silêncio, o governo federal está calado, o FUNAI está muito à distância, o Ministério da Justiça em nenhum momento não respondeu nossos relatórios, como, quando vão fazer essas ações para proteger o povo Yanomami. Silêncio das autoridades no Brasil, repercussão lá fora. Esses casos, inclusive, foram levados à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, posso lembrar aqui, 3 casos foram apresentados, e a comissão determinou que o Estado brasileiro adote as medidas necessárias para proteger os direitos desses povos. O senador Messias de Jesus alertou: é hora de mudar de estratégia. A repressão ao garimpo ilegal não tem surtido efeito e ainda traz prejuízos de toda sorte. Ilegalmente, nós temos mais de 1 tonelada de ouro saindo por mês do estado de Roraima, sem pagar royalties para os indígenas, sem pagar impostos para os municípios, sem pagar impostos para os estados. Não fica nada para a educação, para a saúde, para nada. Ou a gente parte para uma coisa prática, definitivamente prática, e apresentarmos uma solução comum que origine dos povos indígenas, que origine das ONGs, que tem compromisso de fato, que de cada um encontro desse saia uma proposta prática para que a gente possa, de uma vez por todas, encontrar um caminho, uma solução para resolver os problemas, não só de Roraima, mas de todo o Brasil, que envolve essas questões tão importantes para o nosso povo. O representante da Procuradoria da República em Roraima defendeu o combate ao garimpo ilegal e apresentou os meios para fazê-lo. É plenamente possível combater o garimpo, é um dever constitucional que, antes de pensar em legalização, é necessário pensar em proteção territorial a esse povo indígena. Para amanhã, já está definida a pauta do plenário, que começa às 4 da tarde, com 6 itens para votação. Vamos conferir na agenda. O primeiro projeto do plenário amanhã é derivado da medida provisória que autoriza alunos que cursaram o ensino médio em escolas particulares sem bolsa de estudos a acessarem o programa Universidade para Todos, o ProUni. Também podem ser votadas regras para operações com criptoativos em plataformas eletrônicas. O terceiro item da pauta de amanhã dá ao município de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, o título de Berço Nacional da Soja. Também pode ser votado projeto que garante pleno acesso a informações relacionadas a parcerias com organizações da sociedade civil mantidas por órgãos e entidades da administração pública. E ainda pode ser votado projeto que reconhece como genocídio o extermínio de ucranianos por meio da fome, chamado Holodomor, e institui o 4º sábado de novembro como Dia de Memória do Holodomor. E está na pauta também a garantia de direitos aos acompanhantes de pessoas com prioridade de atendimento. E estão marcadas também para amanhã 2 sessões solenes do Congresso Nacional. A primeira, às 10 horas, para comemorar os 105 anos do nascimento do economista Roberto Campos. A segunda sessão do Congresso será às 3h30, para a promulgação de emenda constitucional sobre radioisótopos para pesquisa e uso médicos.
Como vimos na agenda, o plenário do Senado deve analisar na sessão de amanhã o projeto de lei que estende a prioridade de atendimento aos acompanhantes de idosos, obesos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo. Os acompanhantes de pessoas com deficiência já têm o direito de prioridade nos atendimentos. O que o projeto está propondo é estender essa prioridade também aos acompanhantes de idosos, gestantes, mães que estão amamentando, crianças de colo e obesos em repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, além de instituições financeiras, banheiros públicos e no transporte coletivo. O objetivo da proposta é não deixar que essas pessoas fiquem desamparadas e desacompanhadas. O relator do texto entende que não adianta uma pessoa que tem o direito de ser atendida com prioridade ter que esperar pelo atendimento do acompanhante. É fácil compreender como a falta de previsão expressa de extensão da prioridade de atendimento aos acompanhantes pode agravar a vulnerabilidade das pessoas assistidas. De pouco adianta que o titular do direito seja atendido rapidamente se precisar esperar pelo acompanhante, e a separação entre eles pode deixar física ou psicologicamente desamparada a pessoa a quem é extremamente reconhecida a prioridade. Na maioria das vezes, essas pessoas que acompanham outras que precisam de assistência especial abdicam de suas vidas pessoais e profissionais durante aquele período. Em seu parecer, o relator, de forma correta, deixou claro que o atendimento prioritário deve ocorrer junto com a pessoa assistida. Como tetraplégica e alguém que vive na pele a necessidade de ter uma pessoa me acompanhando em quase tudo que faço, eu sou inteiramente a favor do projeto, porque tanto que acabei apresentando uma emenda para poder tornar a redação ainda mais clara e evitar qualquer tipo de interpretação equivocada. O senador Fabiano Contarato acatou a emenda apresentada pela senadora Mara Gabrilli, esclarecendo que o acompanhante não pode abusar do benefício para tirar proveito e garantir o atendimento prioritário. Seria abusivo que acompanhantes levassem pessoas vulneráveis consigo apenas para se valer do atendimento prioritário. Dessa forma, a proposição condiciona a extensão da prioridade aos acompanhantes à imprescindibilidade desse tratamento para a consecução da prioridade legal. Outro projeto que está na pauta de amanhã do plenário regulamenta o mercado de criptomoedas no Brasil. O objetivo é trazer mais transparência e segurança. Criptoativos basicamente são moedas digitais desenvolvidas para funcionar com sistema de controle descentralizado, sem ter lastro ou vinculação com qualquer governo ou banco. Se você quer investir em criptoativos, uma opção é recorrer a uma exchange, que é uma corretora dessas moedas. O Brasil ainda não tem uma lei para regular esse mercado. Apesar da gente já ter um marco regulatório de criptoativos no Brasil, voltado para a tributação, que é o caso da Instrução Normativa 1888 de 2019, da Receita Federal, que basicamente estabelece ali e que disciplina, na verdade, a prestação de informações relativas a operações com criptoativos, a gente até então não tem uma lei que regulamente o tema ou, inclusive, os intermediários ou prestadores de serviços desse mercado de criptoativos. Está no Congresso um projeto para regular a atividade. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um texto que cria diretrizes e regulamenta as exchanges de criptoativos. Esse projeto ele está regulando, ele tem um foco na empresa, né, são essas empresas intermediadoras dessas operações com criptomoedas, tipo Bitcoin, Ethereum e diversas outras. Porque a preocupação de várias autoridades, né, incluindo o Banco Central, a CVM, que participaram de audiências públicas na própria CAI para instruir a matéria, a preocupação é com a lisura dessas empresas. Essa lei ela vai estabelecer o regulador que vai estabelecer inúmeras outras regras que o setor vai ter que seguir, assim como é feito para
para outros setores, para bancos, outros setores do mercado financeiro de capitais, né, bancos, corretoras, todos eles seguem normativos infralegais, né? O texto estabelece vários critérios para trazer mais transparência e segurança nas operações com criptos. Entre as medidas estão, por exemplo, alteração na lei de lavagem de dinheiro para que as exchanges comuniquem ao COAF movimentações atípicas, a inclusão das corretoras na lei que estabelece os crimes contra o sistema financeiro e a criação de um novo tipo penal. Ela traz algumas modificações em legislações anteriores também. Então, ela vai incluir, por exemplo, as exchanges nas pessoas sujeitas a mecanismos de controle da lei lá de prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, ela vai incluir no Código Penal brasileiro uma previsão de uma fraude especificamente de prestadoras desses serviços de ativos virtuais. E a gente vai ter uma diferença, porque a fraude comum ela tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa, e no caso de fraudes por exchanges, ela teria uma pena muito maior, que começa aí de 5 e vai até 8 anos de reclusão, além da multa. As corretoras comemoraram o avanço da lei. Com o projeto de lei, os papéis e responsabilidades entre todos os agentes públicos e privados estarão bem estabelecidos, dessa forma organizando melhor o setor e trazendo mais segurança para quem investe. Além disso, a transferência e responsabilidade de supervisão para um órgão regulador específico trará mais segurança para o mercado para garantir que todas as empresas estejam operando dentro da lei. Segundo o senador Irajá, relator do texto, quase 3 milhões de pessoas estão registradas em corretoras de criptomoedas. Em 2018, mais de 6,8 bilhões de reais foram negociados em criptoativos no Brasil. A intenção do projeto é coibir ou restringir as práticas ilegais, né, como a lavagem de dinheiro, né, evasão de divisa, né, e tantos outros crimes que são cometidos, infelizmente, nesse segmento. Nós não podemos generalizar, né, há um mercado que é lícito, né, legal, é a grande maioria desse mercado, só as exceções é que não são. Então, o projeto tem esse objetivo, né, num esforço com o Banco Central, que tem esse papel de selecionar as empresas idôneas no mercado, para que não incorra no dissabor de um investidor, né, aplicar o seu dinheiro, a sua poupança, né, ou as suas ações no mercado novo, que são as criptomoedas, e depois ter uma decepção, né, o dinheiro sumir simplesmente da noite para o dia. Então, esse papel que o Banco Central vai exercer, após o marco regulatório aprovado, ele é fundamental, porque vai fazer um grande filtro para que empresas idôneas, né, e com credibilidade possam atuar nesse mercado. E o criptoativo possa ser um bom investimento, né, que é o que todo mundo hoje tem uma boa impressão dos criptoativos ou as criptomoedas. Sem contar, é importante nós destacarmos aqui, que também os criptoativos passam a ser um novo método de pagamento, né? Nós estamos agora mais recentemente utilizando o Pix, né? Mais de 50 milhões de brasileiros já utilizam no seu dia a dia, né, pequenos comerciantes, profissionais liberais, e isso popularizou. E a tendência das criptomoedas é a mesma coisa, é passar a ser mais uma opção de pagamento. Quem explicou para a nossa equipe o projeto que reconhece como genocídio o Holodomor, extermínio de ucranianos pela fome nos anos 1930, foi o autor da proposta, o senador Álvaro Dias. O Senado Federal vota o meu projeto, que faz com que o Brasil se insira na seleção dos países que reconhecem o Holodomor como genocídio. O Holodomor foi a matança pela fome de mais de 7 milhões de ucranianos, comandada pelo Stalin, da União Soviética. Portanto, o Holodomor foi um crime contra a humanidade. E o Brasil está devendo, porque até hoje não reconheceu oficialmente como genocídio. É o que pretende o nosso projeto. Eu espero que ele seja aprovado. É uma manifestação de solidariedade à população da Ucrânia, mas é um alerta para o presente e para o futuro. Não podemos admitir crimes contra a humanidade.
O perdão dado por Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira é uma prerrogativa do presidente da República e precisa ser cumprido, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Senadores aliados do governo elogiam o decreto de Bolsonaro e senadores oposicionistas falam em meios de reverter a situação. Repercutiu entre os senadores o decreto do presidente Jair Bolsonaro que perdoa o deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, com perda do mandato e multa de aproximadamente R$ 192 mil por ameaças e incitação à violência contra ministros da Corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiu uma nota oficial dizendo que o Instituto da Graça, ou indulto, é uma prerrogativa do presidente, precisa ser cumprido e o parlamento não pode sustar. Pacheco escreveu, abre aspas, a possível motivação político-pessoal da decretação do benefício, embora possa fragilizar a justiça penal e suas instituições, não é capaz de invalidar o ato que decorre do poder constitucional discricionário do chefe do Executivo. Fecha aspas. No Twitter, o senador Eduardo Braga publicou vídeo dizendo que o indulto concedido a Daniel Silveira é um desrespeito à democracia. Já os senadores Márcio Bittar e Lazier Martins defenderam a decisão do presidente Bolsonaro. O presidente da República concede um indulto que, a meu ver, é ilegal. Por quê? Porque desrespeita a Constituição, desrespeita o Estado Democrático de Direito e desrespeita uma decisão do colegiado, do Pleno do Supremo Tribunal Federal. A Constituição, a meu ver, é clara quando ela diz que o deputado, o parlamentar, não pode ser julgado pela sua opinião, pelo seu voto, no exercício do mandato. É oportuna a medida do presidente da República, porque tem base legal, porque discorda, se insurge contra as ilegalidades do julgamento do Supremo Tribunal Federal. O senador Alessandro Vieira escreveu que, se uma decisão com este peso pode ser desconstituída por um ato unilateral do presidente, não vivemos mais em um regime democrático. Álvaro Dias afirmou que, em 2019, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, defendeu o indulto, dizendo que é prerrogativa do presidente e a justiça não pode questionar. Eduardo Girão disse que a maioria do STF está cega pelo ativismo político-corporativismo doentio e atenta contra a democracia. Fabiano Contarato escreveu que será exigida a suspensão da medida presidencial com um decreto legislativo. Flávio Bolsonaro publicou uma frase que atribuiu ao ex-presidente dos Estados Unidos, George Washington. Quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo poderemos ser levados como ovelhas, mudos e silenciosos, para o abate. Humberto Costa disse que Bolsonaro está em busca de pretextos para tentar golpear a democracia e que o Congresso precisa se manifestar. Jean Paul Prates escreveu que Bolsonaro acha que pode tudo enquanto estiver no cargo que ocupa, mas há limites. Luiz Carlos Reis disse que o decreto é uma resposta ao clamor da população e foi uma decisão acertada do presidente. Marcos Duval escreveu que a iniciativa do presidente acaba de entrar para a história da nossa democracia. Marcos Rogério disse que o STF ignorou a garantia constitucional da imunidade parlamentar. Para Messias de Jesus, tanto o decreto do presidente quanto a decisão do STF são inconstitucionais. Omar Aziz escreveu que, com o indulto a Daniel Silveira, Bolsonaro mostra que seus asseclas podem cometer crimes, ofensas e desrespeitos em série contra qualquer um. Para Paulo Rocha, Bolsonaro comprovou mais uma vez que não respeita a democracia. Randolph Rodrigues disse que crimes contra a ordem constitucional não podem receber indulto e que vai ao STF para derrubar o decreto. Renan Calheiros também anunciou que entraria com medida judicial contra o decreto. Em resposta a Renan, Jorginho Melo disse que Bolsonaro está fazendo justiça e defendendo o direito de opinião de todos. Segundo ele, o Congresso precisa parar as arbitrariedades do STF.
Rogério Carvalho disse que Bolsonaro joga para agradar a seus fanáticos seguidores e usa o cargo em benefício próprio. Soraya Tronic disse que o imediatismo pode trazer consequências graves no âmbito institucional e pessoal e que o tiro tem tudo para sair pela culatra. E veneziano Vital do Rego disse que é como se Bolsonaro tivesse fechado o STF e autoriza o anarquismo comportamental. Contra esse decreto de graça a Daniel Silveira, os partidos Rede, PDT e Cidadania entraram no STF com arguições de descumprimento de preceito fundamental. O senador Renan Calheiros entrou com uma reclamação constitucional. Todas essas ações serão julgadas pela ministra Rosa Weber. Apesar do que diz a Constituição, pessoas com deficiência permanecem discriminadas na contratação ou na prestação de serviços das operadoras de seguros privados. Mas um projeto que pode ser votado nesta semana pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado garante tratamento igual para todos os cidadãos. Nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil foi o 12º, um recorde. Já o Brasil Paralímpico alcançou nada menos que a 7ª posição, uma potência. Por que será? Se a todos não faltam coragem e superação, é preciso reconhecer o esforço dessa população de 17 milhões de pessoas que lutam para vencer os limites do corpo, sejam eles naturais ou resultantes de acidentes. Só que na hora de receberem um tratamento digno, as pessoas com deficiência se veem discriminadas, vítimas de brechas na legislação. Elas não querem piedade nem indiferença. As queixas são inúmeras. As operadoras se recusam a contratar seguros de vida ou impõem condições abusivas quando o pretendente é pessoa com deficiência. Uma afronta à Constituição e à Lei Brasileira de Inclusão. Diante dessa flagrante injustiça, a senadora Mara Gabrilli apresentou uma proposta com potencial para beneficiar milhões de brasileiros com deficiência em todas as faixas etárias. Já aprovado na Comissão de Direitos Humanos e com parecer favorável do senador Jacques Wagner, o projeto de lei está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Um dos artigos da nova lei diz que as operadoras de todas as espécies de seguros de pessoas, inclusive seguros de vida, deverão ofertar à pessoa com deficiência todos aqueles serviços e produtos ofertados aos demais clientes. O projeto, ele basicamente pretende ampliar hoje a previsão já existente de proteção às pessoas com deficiência no âmbito de planos de seguros privados de saúde, em que se prevê a obrigatoriedade de uma oferta mínima de produtos e serviços a todas as outras pessoas, também às pessoas com deficiência, e também uma vedação à discriminação de cobrança de valores dada essa condição. A convite do governo português, o presidente do Senado foi a Portugal na semana passada iniciar os preparativos da celebração do bicentenário da independência do Brasil. Randolph Rodrigues e Jean Paul Prats, outros 2 senadores da comissão curadora do bicentenário, também participaram da visita. Eles lançaram o livro Vozes do Brasil, editado pelo Senado brasileiro, e se encontraram com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. É fundamental nós registrar e reconhecer a importância dessa data, dessa época em que se celebra o bicentenário da independência do Brasil. Essa data não poderia passar em branco. Ela é marcante, ela é importante para a nossa história, para a nossa tradição, para a nossa cultura, e também o é para Portugal, porque o Brasil faz parte da história portuguesa. Portanto, o Senado teve essa iniciativa de lançar a mão de uma comissão especial curadora do bicentenário da independência, para que essa data seja celebrada, reconhecida, assimilada pela sociedade como importante. E no fundo, embora seja uma celebração de algo que tenha sido uma independência ou uma separação, na verdade tem por essência a união de 2 povos e 2 nações que são co-irmãs. Na verdade, Portugal é nossa pátria-mãe e assim precisa ser reconhecida. E encontramos na Câmara Municipal de Coimbra e na Universidade de Coimbra o celeiro necessário para
para que as iniciativas da comemoração do bicentenário da independência seja a mais proveitosa possível. Lançamos um projeto de 200 anos, 200 livros, capitaneado por essa comissão curadora. Nós vamos então disseminar a cultura, disseminar a literatura, celebrar a independência e no dia 8 de setembro desse ano, uma grande sessão solene do Congresso Nacional. Eu espero ter a presença das autoridades portuguesas para que possamos celebrar juntos essa data muito marcante para os dois países. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Continue com a gente porque daqui a pouco começa no plenário do Senado uma sessão especial para celebrar os 60 anos da Universidade de Brasília. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.